Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais um dia, tratando do tema geral que é a missão de Deus, a sua e a minha missão. Nós somos chamados para uma missão. Que missão é essa? É o que estamos estudando aqui em toda esta temporada. Mas hoje vamos falar sobre o Evangelho Eterno, um tema que aparece quando a gente fala de missão. E o que você entende ou vem à sua mente quando você ouve falar sobre o Evangelho Eterno? Qual é a importância deste Evangelho na compreensão da missão de Deus e da redenção da humanidade? E com base na mensagem deste Evangelho, qual é o papel do discipulado cristão na missão de fazer outros discípulos e como podemos incorporar os elementos fundamentais do discipulado em nossa vida? De todas estas perguntas, a mais importante de hoje talvez seja: como o Evangelho Eterno se relaciona com a proclamação do juízo e a segunda vinda de Cristo? E como esta mensagem nos convida a buscar a transformação espiritual e moral na preparação para o reino de Deus? Bem, o desafio de hoje vai ser encontrar as respostas para estas perguntas. Mas antes, eu preciso pedir para você se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita também, se inscreve no canal e já deixa o curtir. E se você tem um pedido de oração, deixa aqui nos comentários do vídeo, ou se você preferir, nos envie um WhatsApp, porque eu quero orar por você. Por isso, fique até o final do vídeo, porque antes de terminar, a gente vai orar juntos. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. O livro do Apocalipse é conhecido por sua riqueza simbólica e profética. E dentro deste contexto, o capítulo 14 apresenta uma série de mensagens angélicas que desempenham um papel crucial na compreensão da missão de Deus e da redenção humana. Ao examinarmos Apocalipse 14, versículos 6 e 7, encontramos uma mensagem que é descrita como o Evangelho Eterno e que é proclamado pelo primeiro anjo. Este Evangelho Eterno merece uma análise cuidadosa. E antes de explorarmos os seus aspectos específicos, é fundamental compreender o que o Evangelho representa. O Evangelho é a boa notícia da graça oferecida a todo mundo por meio de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14, aprendemos que Jesus veio ao nosso mundo para nos mostrar a graça e verdade. Ele não veio para condenar, mas para salvar. João 3,17. E ele viveu uma vida sem pecado e, ao morrer na cruz, tornou-se um sacrifício substitutivo para suportar as penalidades dos nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Sua ressurreição, ascensão ao céu e intercessão por nós no santuário celestial também são partes integrantes deste Evangelho Eterno. Apocalipse 14, versículo 1, Atos 2, versículo 33 e Hebreus 7, versículo 25. Além disso, as Escrituras nos falam sobre a promessa da volta de Cristo em majestade e glória, seguindo pelo estabelecimento do seu reino eterno aqui na terra. João 14, versículos de 1 a 4, Atos 1, versículo 11 e Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. Todas estas verdades são realidades essenciais do Evangelho Eterno. No entanto, o aspecto mais notável do Evangelho Eterno é a sua eternidade. Até fica redundante esta informação, mas este Evangelho é imutável e atemporal, e esta é a verdade. Não se trata de uma mensagem passageira, mas de uma verdade duradoura que permanecerá constante até que a missão de Deus seja completamente realizada. Há apenas um Evangelho que pode nos salvar, e ele não mudará. Embora os ensinos e doutrinas enganosas possam surgir e desaparecer, segundo Efésios capítulo 4, versículo 14, a mensagem da salvação, o Evangelho Eterno, permanecerá inabalável. Aqueles que creem e vivem em obediência a esta mensagem serão recompensados. É o que afirma Deuteronômio capítulo 5, versículo 33 e Romanos 2, versículo 6. A missão de Deus, conforme revelada no Evangelho Eterno, não é apenas uma questão de crença individual, mas também de comissão. E assim como os primeiros discípulos receberam a comissão de fazer discípulos para Cristo em todos os lugares, esta mesma comissão é dada a nós hoje. No entanto,
É importante entender que fazer discípulos não se resume apenas a fazer novos convertidos, mas a transformar vidas em conformidade com os princípios do Evangelho. Devemos fazer discípulos que sejam bons, honestos, completamente devotados e amorosos, refletindo os elementos fundamentais do discipulado cristão. E a pergunta que vem agora é: quais são estes elementos? Leia Lucas capítulo 9, versículo 23, João 13, 34 e 35 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 para você entender quais são eles. O propósito final deste discipulado é preparar a nós e outros para a segunda vinda de Cristo. A proclamação do juízo, como encontramos em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, está intrinsecamente ligada à segunda vinda de Cristo. O anúncio da proximidade da sua vinda é parte essencial da mensagem do Evangelho eterno. A escritora americana Ellen White enfatiza esta conexão ao afirmar que a proclamação do juízo é um anúncio da segunda vinda de Cristo como próxima e que isso é chamado de Evangelho eterno. Portanto, o Evangelho eterno não apenas nos chama à salvação, mas também nos alerta para a iminente volta de Cristo. A centralidade do Evangelho eterno no juízo, na primeira mensagem angélica, pode ser compreendida de várias maneiras, como, por exemplo, um juízo. O Evangelho eterno nos lembra que, por meio da graça de Cristo, podemos encontrar perdão e reconciliação com Deus, mesmo neste contexto de juízo. O juízo retratado nesta mensagem não é apenas um juízo condenatório, mas também uma oportunidade de salvação. E a proximidade do juízo também é um apelo à humanidade para se voltar para Deus, aceitar o seu evangelho e viver de acordo com os seus princípios, nos incentivando assim a buscar a transformação espiritual e moral em preparação para a segunda vinda de Cristo pelo poder do Deus Espírito Santo. É o Evangelho eterno que revela o caráter e o amor misericordioso de Deus. E ele nos mostra que ele, Deus, está empenhado em buscar e salvar aqueles que estão perdidos, em vez de condená-los. Saber disso é fundamental para entendermos o propósito do juízo, que é restaurar e purificar, e não apenas condenar. E é o mesmo Evangelho eterno que nos lembra que o reino de Deus está próximo e que devemos estar preparados espiritualmente para participar deste reino, nos motivando assim a viver uma vida santa e justa em conformidade com os valores do reino de Deus. Pense nisso, leia sua Bíblia, viva uma vida segundo as regras do Evangelho eterno e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E hoje nós vamos orar pelo pedido da Eva Albano. E ela diz assim: boa tarde, pastor. Peço oração por minhas filhas para que elas consigam um emprego. Há mais de 1 ano elas não conseguem trabalhar porque decidiram ser fiéis ao sábado. Que bom que elas escolheram servir e proclamar a verdade da santidade e exclusividade do sábado para adorar a Deus. Por isso, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida das suas filhas, Eva, e dizer a elas que neste mais de 1 ano, Deus cuidou delas e Ele vai continuar cuidando até que as portas se abram para que elas consigam trabalhar. E nós vamos orar sim, Eva, por suas filhas e por todo aquele que luta para ser fiel a Deus quanto à santidade do sábado. Creia assim, pois o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Se você puder, participe comigo desta oração. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida, pela salvação, graça e perdão. Pai amado, neste momento trazemos diante de Ti o pedido da Eva Albano. Ela pede por suas filhas, que ao escolherem ser fiéis à santidade e exclusividade do dia do sábado para Te adorar, há mais de 1 ano não conseguem emprego. Que o Senhor abra as portas de um emprego para as filhas da Eva, assim como para outros filhos e filhas Tuas, que também sofrem a discriminação por decidirem observar o dia de sábado. Teus filhos precisam levar o pão de cada dia para casa. Eu sei que o Senhor não os abandonou até aqui, mesmo em meio às provações. O Senhor tem sido fiéis para com os teus filhos. Mas de uma forma especial, cuida destes teus filhos, que precisam de um emprego. Cuida de cada um dos teus filhos. Cuida de nós também, ó Pai, para que possamos ser instrumentos neste mundo, testemunhando do teu amor, testemunhando dos teus mandamentos. Vem também, ó Pai amado, nos perdoar, nos habilitar para o teu reino e nos fazer ministros da tua palavra a todo instante. Também, ó Pai, seguimos orando pelo conflito que se acendeu mais uma vez ali no Oriente Médio entre israelitas e palestinos.
Ó Pai, preserve vidas de homens, mulheres, crianças e idosos de ambos os lados. Que os homens líderes percebam que o conflito não levará a lugar nenhum. Nós sabemos a raiz deste problema. Está na Bíblia. Mas, por favor, como homens e mulheres que estamos aflitos por esta situação, pedimos e clamamos a tua intervenção ali também. Volta logo, para que este conflito gerado pelo pecado um dia acabe e a paz seja restaurada para sempre no teu reino. Vem estar conosco no dia de hoje, perdoa os nossos pecados. Estes pedidos te entregamos em nome de Jesus, a quem oramos. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco deste momento de oração. Esteja aqui amanhã para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus e aproveita para deixar o seu curtir no vídeo de hoje. Também compartilhe este conteúdo em suas redes sociais, se inscreva em nosso canal e aproveita e conhece a Web Rádio Ecoar. Mas lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.